Oi pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um bate-papo sistêmico, dentro hoje de um assunto que tem também sido uma frequente nos temas de constelações, né? Segredos de família. Quem não os tem? Né? Todos nós, de alguma maneira, em algum ponto, em alguma etapa das nossas vidas, nós paramos aí e talvez movidos, né, provocados por talvez uma constelação ou por alguma outra abordagem terapêutica, por uma busca espiritual. Nós não sabemos exatamente, temos uma sensação aí, né, de que algo foi ocultado, ou que alguém falou alguma coisa e de repente essa coisa, né, ficou no ar. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. A questão é que quando a gente se depara com um segredo de família, numa abordagem sistêmica, num campo que se abre para constelar, por exemplo, uma temática relacionada a casais, né? A relações entre dois, marido, mulher, pais, filhos, mães, filhos, né? Geralmente, pelo que eu tenho percebido, tem muitas questões que, quando na abertura desse campo começa a ser sinalizado, isso com, por exemplo, as constelações, onde eu vi isso mais destacado, né? As constelações na água, no método de constelar na água e também de constelar com cavalos, que eu já participei também muito e venho me aprofundando, a gente consegue perceber, né, que algo de repente tá oculto, tá estranho, tá? E aí só vivendo mesmo essa situação, no ato ali de uma constelação, para a gente constatar e perguntar, por exemplo, se existe dentro da família alguma dinâmica de tragédias, acidentes graves, mortes, né? Mortes por alguma situação muito trágica, muito difícil, até eu sei que é complexo, mas até assim, questões que se suspeitem de que alguém tirou a sua própria vida, né? São questões que muitas vezes não são faladas, não são sequer aventadas, mas num determinado momento isso, pluft, se apresenta. Assim como esse vento, né? Esse vento que tá, essa brisa que tá batendo aqui, ela tá vindo, gosto muito de cruzar essas percepções, ela tá vindo do norte, né? E o tempo tá aqui no sul, sinalizando que vai mudar, que vem algo do norte. Essa energia do norte, às vezes, é um vento mais duro, né? O vento que vem do sul, a brisa que vem do sul é mais fria, mais seca e fria, né? Então, tudo isso está dentro de um sistema, de um metasistema. Imagina quando se constela na água ou quando se constela aí na natureza com os animais, né? Os animais, principalmente os cavalos, os felinos, os cachorros, eles captam muito além do que nós imaginamos, né? Eu não tenho nenhuma experiência direta, por exemplo, com macacos, com gorilas, mas nós sabemos também que são criaturas fantásticas, são criaturas de uma reciprocidade, de um carinho muito grande
quando se sentem em um ponto de segurança, um ponto onde sentem amor, respeito, resguardo, não se sentem ameaçados, né? Mas enfim, em linhas gerais, esta questão que eu estou trazendo hoje dos segredos de família são questões muito debatidas, muito colocadas num campo sistêmico, em diferentes temáticas. Se você vai constelar a família, né, por exemplo, lá pelas tantas, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima geração lá, surge algo, né? Surge algo que a gente nem sabia, mas que está lá. Se usa muito a terminologia, perdão, se usa muito nas constelações termos como transgeracional, como memória epigenética, que está no genoma, né? É a ciência da epigenética que estuda, eu já falei isso aqui também repetidas vezes, que estuda o genoma. Então, dentro desse nosso genoma, existem aí características, registros, né, que são de muito lá atrás. Não são só de agora, não são só da primeira, segunda, terceira geração, não são só desse momento, estão mais atrás. E estes dias eu constelava uma temática de relacionamento e apareceu, né? Aparece, aí tu pode me perguntar, tá, mas como é que aparece? Aparece dentro do olhar, da abordagem sistêmica, se tem, claro, todo um passo a passo, se tem toda uma leitura, né, do que está à frente, do que está atrás, do quando se olha para fora, quando se busca fora, né? Pode-se buscar alguém que precisa vir, que precisa ser reconhecido, que precisa estar pertencente àquele sistema, e que muitas vezes pode ter sido aí uma avó que teve um filho ou uma filha com uma outra pessoa, ou um avô que teve, né, uma outra família, e que isso ficou, né, escondido debaixo de todos os tapetes possíveis, né, debaixo de toda a terra, lá nas profundezas, mas que de repente isso, pluft, isso aparece. E aí a gente pergunta no sistema, né? Aí as caturritas. De repente a gente pergunta assim, é de teu conhecimento, existe algo que possa ter ficado escondido, alguma tragédia na tua família que tu tenhas contato, que tu possas ter sabido de algo, né? E aí a pessoa de repente diz, pois olha, tem sim, tem, mas eu não sei se é verdade, né? Sendo verdade ou não sendo verdade, o fato é que muitas questões que foram ocultadas, que foram esquecidas, pessoas que foram esquecidas, né? Todos nós temos o direito de pertencimento. É uma das leis e ordens, dentro das leis e ordens do amor, é uma das principais. Todos têm o direito a pertencer, né? Todos. E também dentro desse contexto de pertencimento, nós temos aí aspectos culturais, aspectos também relacionados a crenças, a crenças até limitantes, né? Crenças onde a gente, se pegar um papelzinho aí, né, e começar a listar e começar a botar, ai, qual era a crença da minha família com relação a dinheiro, com relação a matrimônio, com relação a
ser feliz, né? Com relação a entrar no reino dos céus. Nossa, né? Tantas e tantas crenças que vão nos colocando numa bolha. A gente vai entrando nessa bolha sem nem saber, a gente está lá nessa bolha, às vezes, muitas vezes preso na bolha. Então essa questão do segredo é bastante pontual e importantíssima da gente trazer aqui, né? Trazer aqui. Há segredos, por exemplo, segredos que possam estar relacionados aí a... Vamos pegar aí a questão do universo indígena, do universo, né, das nações primeiras. Há mais de 500 anos, quando por aqui aportaram os irmãos de longe, né, que a gente costuma dizer que vieram explorar a terra, né, vieram explorar a terra, as riquezas da terra, né, e vieram com os seus costumes, vieram, né, protegendo, por exemplo, as suas mulheres vestidas, né, mas as índias que estavam nuas, elas eram o quê? Exploradas sexualmente, né, principalmente. Então, muitas questões aí de toda a nossa história estão em nós. E outras questões mais próximas aí, quem já não ouviu a expressão de porque a minha avó foi laçada, porque o meu avô laçou uma índia, né? Então imagina isso, quando se vai constelar, por exemplo, questões relativas ao feminino, questões relativas a relacionamento, questões relativas a respeito, coisas que se refletem no sistema ao longo da história de muitas e muitas famílias, de uma forma secreta, vergonhosa. Não se pode dizer jamais que alguém aí no meio tem mistura com negro ou com índio. Ainda mais num país que ainda nós temos aí, infelizmente nós temos segregação racial, nós temos, né, crimes hediondos dentro disso, dentro desse universo todo de preconceitos, de conceitos, de racismo, né? Então tudo isso pode ter ficado lá escondidinho e começa a vir à tona numa constelação. Então quando vem um segredo muito forte e que essa pessoa que está constelando, essa pessoa tem que reconhecer isso. Às vezes é a única pessoa na família que está buscando entender as suas origens, que está buscando entender e compreender, né, por que certas dinâmicas de sofrimento, de abusos, de violências, de casamentos que não vingam, de relações conflituadas, né, são infinitas temáticas aqui que a gente pode citar. E muitas dessas temáticas podem estar relacionadas a aspectos estes citados aqui de segredos. Outra questão importante que eu quero, para finalizar esse nosso bloco, essa breve partilha, porque a gente não pode espremer toda uma história, né, e todas as abordagens aqui, mas a gente vai devagarinho, a gente vai chegando lá, né? Esses dias, após uma constelação bastante extensa, as constelações dentro do formato que eu aplico, normalmente tem uma durabilidade de 2h30 a 3 horas de constelação. Talvez outros profissionais tenham outras modalidades,
O que que acontece? Eu tenho um antes, um durante, um depois. E nesse antes, durante e depois, eu procuro, para que faça sentido para quem me procura, procuro dar um fechamento e até um apoio continuado em determinados casos. Veja bem, não um apoio no sentido de ficar debatendo as constelações, aquilo que foi constelado, mas um apoio dentro daquilo que aquela pessoa está me trazendo e que ela não está conseguindo lidar com toda aquela avalanche. Então, eu, Liana, como terapeuta somato-emocional, transpessoal, eu tenho várias ferramentas aí. Eu posso trabalhar também com as alquimias, com algumas alquimias que são importantíssimas a gente avaliar o que está no céu e na terra dessa pessoa, né? Então, aí eu proponho, eu digo, olha, você quer fazer um contínuo atendimento comigo dentro de um caminho de autoconhecimento para que nós possamos trabalhar melhor algumas questões aí do lado do pai, do lado da mãe. É bem importante dizer que eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, eu sou terapeuta transpessoal, somato-emocional, sistêmica e que trabalho, como já disse, com ferramentas que são de uma consciência ancestral, de uma ciência ancestral, dentro da alquimia, dentro do xamanismo, dentro de toda essa conexão com a terra e com a criação em nós e através de nós. Então aí são desdobramentos que se dão pós constelação para quem quiser. Agora me chamou muita atenção quando essa pessoa me disse assim: eu imagino que após uma constelação a gente não sai borboleteando, feliz, lépido e faceiro de que está tudo resolvido, está tudo bem. Veja bem quantas coisas aí tem para nós explorarmos juntos, para nós amadurecermos juntos. Vamos ressignificar o termo explorar, que pode dar outro desdobramento, e vamos entrar na ressignificação de amadurecer, decantar, né? Decantar isso dentro de nós. E isso me bateu forte, sabe? Porque também dentro da abordagem sistêmica, nós não podemos, eu acredito que não só na abordagem sistêmica, nós não podemos tratar as pessoas como incapazes, não podemos desqualificar as pessoas no potencial de compreensão e de restauração das suas próprias questões, das suas escolhas. Mas nós podemos, de forma madura, adulta, dizer: sim, se tu queres seguir um atendimento comigo para fazer isso, isto e mais aquilo, eu tenho essa opção para nós. Eu posso trazer isso, eu posso lançar mão disso. E isso não quer dizer que eu vou ficar debatendo aquilo que aconteceu naquela constelação. Aquela constelação, o campo do que foi constelado, está muito além de mim, né? Está muito além de nós e precisa ter o seu tempo. O seu tempo para mostrar respostas, que muitas vezes a gente quer as respostas assim para ontem, né? A gente quer que tudo seja resolvido para nós, a maior parte das vezes. E a gente tem que deixar claro que constelação não é para solucionar as tuas questões todas de vida, solucionar, mas sim para trazer à luz para que tu reconheças e faça, empreenda movimentos dentro disso.
Movimentos que podem requerer, inclusive, que tu busques um terapeuta para fazer um trabalho continuado com uma terapeuta, com uma psicóloga ou até com um psiquiatra, dependendo do que está aí no teu histórico. Tá? Então, o que que a Liana faz? A Liana trabalha com essas ferramentas, reunindo todas as vivências desses mais de 30 anos de vida, de estudo, de aprofundamento, dentro de uma caminhada ancestral alquímica da minha vida. Por que alquímica? A ciência da alquimia está dentro de tudo isso. A ciência da transformação, não só com as panaceias, não só com toda essa relação com a terra, com os elementos, com os elementais, com as substâncias, com a leitura da árvore da vida, nós, né? Mas tem, perdão, tem 1000 desdobramentos aí e muitas questões que estão muito profundamente além de nós. Então eu espero que eu tenha trazido aqui alguns elementos para elucidar, para assentar melhor aí as tuas dúvidas em relação aos processos de constelação, aonde eu sempre reforço que no momento em que me escolhem para fazer a constelação, para servir num movimento aí com alguém, né, para constelar um tema para alguém, eu também estou recebendo muitas curas de mim mesma, né? Nessa ponte, nesse servir de ferramenta, de ponte a outros, eu também recebo o tempo todo. Gratidão aí e vamos em frente.